Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico O Vovô Tá On, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Canja Especial Maurício Chaz. Realização Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, tudo bem? Cá estamos nós, Saraulers, prof, Diego, olha nós aqui em casa outra vez. Ai, gente, a gente tentou de tudo, né? A gente fez ao vivo do Ocidente, depois a gente fez ao vivo na semana passada, foi meio atropelado, foi esquisito, né? Foi meio desesperador, né? Foi desesperador. Assim, acho que foi o sarau que eu menos aproveitei, assim, porque tinha que olhar para o lado, assim, e ver, não sei o que, aí olhar pelo espelho da Kátia para ver se o Diego estava aparecendo lá também e tudo mais. Cara, eu fiquei tão estressada que eu só posso dizer, eu fiquei exausta, acabou o sarau, assim, eu me joguei num sofá ali, falei, parecia que tinha passado um trator em cima de mim, porque era um estresse, entendeu? Enfim, chegamos à conclusão de que, cara, o sarau não precisa ser ao vivo, né? Ele não tem essa urgência, ele não tem nenhuma base na coisa da troca, e assim, eu digo, ele não se alimenta da interação imediata. A gente se diverte muito mais, eu pelo menos, ali no chat, quando está gravado, a gente está assistindo. É verdade. Né? Não, o que alimenta é a presencialidade mesmo, né? Assim, quando a gente está presente ali no Ocidente, aí faz todo sentido, né? Claro. Tá com as pessoas, mas tá com as pessoas à distância, assim, eu acho que não a gente está muito bem assim, né? Aliás, hoje a gente deveria estar fazendo o sarau do Ocidente conforme tinha sido anunciado. A gente resolveu adiar, né? Geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, os caras nunca dão a real oficial, dizem sempre assim, por motivo de força maior, ou então por questões técnicas, ou então por questões... Não, o negócio é o seguinte, muito pouca gente comprou antecipadamente, e a gente tem uma despesa muito grande, porque nós não queremos abandonar esse público aqui do YouTube. Para nós é importante, o pessoal nos apoiou o ano inteiro, agora a gente vai virar as costas, não, agora nós vamos. Não, a gente tem que fazer, quando fizer no Ocidente, com transmissão, e isso custa caro, então a gente precisa, vamos dar um tempo maior, né, para rolar o engajamento. E aí, no dia 7 de dezembro, a gente faz esse sarau do Contra com o Otto Guerra e com o Matheus Walter, e vai ser super legal. O Otto falou assim, quem é que faz essa tuas artes? Aí eu falei, sou eu. Falei assim, pá, mas é muito tosco. Falei, então faz, né? Então ele vai fazer. Oh. Aí ele disse assim, agora que tu vai ver o que é tosquice, né? Então tá, mas ele é um artista, né? Eu não sei como é que ele vai fazer, mas ele vai fazer um card novo e... aí vai ter assim... Eu pensei que ele fosse fazer a estampa daquela camiseta lenda também e tudo mais. Assim, agora já, né? Agora não, já falou, criticou as artes, agora faz todas, né? A camiseta lenda, eu vou mostrar aqui, é que eu não estou com ela salva aqui, mas eu vou mostrar. Na verdade, eu vou te mandar, tu mostra daí, Diego, eu vou te mandar os protótipos, tá? Então, assim, como esse sarau foi criado, assim, na correria, produções artísticas, a gente pensou num tema... Tema muito difícil, um tema complicado, complexo, assim. Tema complexo e um tema recorrente, né? Uma pessoa falou assim, pô, por que vocês não fazem um sarau para não dizer que não falamos de Caetano? Aí o professor falou, o vovô tá nervoso, o vovô tá on. Então aí a gente partiu para essa história de, né, a partir de Painho, claro, sempre a partir de Painho, que ilumina, né, toda a cena nacional, mundial, fora da ordem, dentro da ordem. A gente partiu para
Assim, vamos falar então de caras que escreveram já depois, porque eu não tenho esse número, vocês que são professores, a maioria escreve quando jovem, né? As grandes obras, não é assim? Dá para dizer isso? Quer dizer, antes dos 70, tu diz? Isso, antes dos 50. Não, o Paulo Francis tinha uma teoria, que eu não sei se era dele, mas ele dizia que entre os 30 e os 40 é quando o cara produz a melhor parte da obra. Antes dos 30, só gênios. E o cara estrear depois dos 40 é muito raro. É muito raro, é 30 e 40. Agora, o Nelson Rodrigues, o Borges, escreveram até bem tarde, mas as grandes obras foram na juventude, eu não sei direito. Sim? Sim. Não, o Nelson Rodrigues, a parte melhor da crônica dele é quando ele era um velho, Katia Suman, de uns 55 anos. Velho! Que pariu, ele é de 1912, entendeu? Era uma Irene. E aí o principal da crônica dele, dessas assim mais agudas, é de 66 até 70, ou seja, ele tinha 50 e pouco, era uma criança, Katia. Criança. Aquele velho era uma criança. Agora, a gente tem nomes como Caetano Veloso, Painho, que parece estar no auge da sua verve criativa, né? Muito bom, né? O Painho mantém a coisa, né? Mantém, cara, mantém a voz e mantém a potência criativa, porque mesmo os escritores, tem uns que param de escrever, né? Porque entendem que não vão conseguir, né? O Philip Roth, eu acho, não é um que parou. Os caras acham que já deram o seu melhor, né? Vão ficar se repetindo, tal. Painho não está nem assim, aí. Ó, Painho não está nem. Por exemplo, Caetano Veloso lança Anjos Tronchos, uma letra que diz assim: uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Isso aqui é uma paródia do poema de Sete Faces, da abertura do poema de Sete Faces do Drummond, que foi parodiada já por muita gente, né? Agora a minha história... Também tem um eco de uma música do próprio Caetano, que é o Trem das Cores, do azul mais azul, não sei o que lá, né? E que agora não lembro. Eu ia falar do eco dele mesmo. Tá. O Caetano sempre se cita, não, mas é depois... sempre! E daí ele vai adiante. Agora a minha história é um denso algoritmo que vem de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam um novo, outro ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Primavera árabe e logo o horror. Querer que o mundo acabe-se, sombras do amor. Primavera árabe, porque teve lá um negócio no Egito, aquele que foi muito dependente dos celulares, né? Uhum. Daí ele vai pular um pedaço aqui. Daí chega lá adiante e ele diz assim, um post vil poderá matar, que é que pode ser salvação? Que nuvem, se nem espaço há, nem tempo, nem sim, nem não, sim, nem não. Mas há poemas como jamais, ou como algum poeta sonhou nos tempos em que havia tempos atrás. E eu vou, por que não? Eu vou, por que não? Eu vou. Tá aí eu, fazendo duplo twist carpado. Isso. Não, então eu vou aproveitar o momento, assim, só vou furar a fila aqui rapidinho, Diego. Não, eu vou deixar para a minha parte, eu falo. Tá, vai lá. Eu vou... Não, era isso aí. Não, só li assim, só queria dizer que ele tá bacana mesmo, ele tem coisas, né? Ele tem, ali sai, ainda rende, né? E o que eu acho mais legal é que eu vejo artistas até mais jovens do que ele, que meio que cristalizaram, aspas, um estilo, ou uma forma, ou uma fórmula, e ele não faz isso, entendeu? Então, eu acho que muito também estimulado pelos filhos, né? Tipo, aquela Não Vou Ficar, ele começa de uma célula de rap, que é uma coisa que o cara que produziu com ele o disco é da filha, é da banda do filho mais novo, então, assim, é um guri,
entendeu? Então, ele parte de outras coisas, ele não vem com aquele mesmo timbre, aquela coisa. Eu vejo artistas fazendo isso. Tá, mas eu vou encerrar, vou esperar a minha vez. Diego, por favor. Tá. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Tá, vou começar lendo esse aqui, que eu acho que vai ser o mais longo mesmo, e já me livro. Não, um cara que não produziu só depois, assim, dos 60, mas o grosso da obra dele foi a partir daí, é o Saramago, né? O Saramago, que é lá da década de 20, né? É a partir dos 80, de fato, que ele vira o Saramago e tudo mais, e vai ganhar o Nobel lá, que acho que é em 98. E eu vou ler a abertura, eu acho essa uma grande abertura de livro. O Saramago também tem uma coisa que é meio que sempre o mesmo, assim, né? Estilisticamente, ele é bem a mesma coisa sempre. Acho que faz muito bem, mas tem algo sempre muito parecido. Eu vou ler, então, a abertura do Ensaio sobre a Cegueira, que acho que é um livro também que fala bastante sobre coisas de hoje. Então, é a abertura mesmo. O disco amarelo iluminou-se. 2 dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passadeira de peões, surgiu o desenho do Homem Verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto. Não há nada que menos se pareça com uma zebra, porém, assim lhe chamam, lá em Portugal. Aqui a gente não chama de zebra a faixa de segurança. Os automobilistas impacientes, com o pedal do pé na embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos. Há quem sustente que essa demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças sucessivas de 3 cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação automóvel ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente. O sinal verde acendeu-se, enfim. Bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado. Deve haver ali um problema mecânico qualquer, o acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem de travões, falha do circuito elétrico, se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina. Não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões está a formar-se nos passeios, vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás dos para-brisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito. Batem furiosamente nos vidros fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa, pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma palavra, uma não, 2. Assim é realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguiu abrir uma porta. Estou cego. E por aí vai começar essa espécie de epidemia de cegueira, né, que se espalha pela cidade e que vai gerar uma série de consequências. Então, esse é o Saramago, já que, chegando nos 70, eu acho que ele lança um ensaio sobre a cegueira. Legal. Tá, eu vou no Caetano porque, né? Porque sim. Por que não? Por que não? Aliás, é isso que eu queria falar, que essa música que é a mais, assim, a mais forte, mais política, explicitamente do disco, que é essa Não Vou Deixar, e que eu, quando eu ouvi, eu fiquei tão entusiasmada. Naquele dia eu não tinha a letra, porque eu não tinha nem a letra escrita ainda na internet, entendeu? Então, foi uma coisa assim, e eu queria só ler 2 estrofes que eu acho muito importantes, e o que o Caetano diz sobre elas, né? Que tem um momento, é aquela não vou deixar você, como se fosse uma coisa assim, de um casal, enfim, né? Uma coisa num plano de intimidade, não vou deixar você, né, avacalhar, qual é o termo, não é avacalhar? Esculachar. Esse verbo é maravilhoso, né? Não vou deixar você esculachar com a nossa história, barará. Fica uma coisa que pode ser, né, entre 2 pessoas. Então, esse eu não vou deixar, não vou, já é... Bom, mas espera aí.
Vou ler a estrofe primeiro. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. E aí ele faz um eco do eu vou, por que não, né? E ele fica, eu não vou, eu não vou. O menino me ouviu e já comentou. Isso é muito bom. É a melhor. O vovô tá nervoso, vovô, nervoso, teimoso, manhoso. Né? Então, aí ele diz sobre essa música, ele fala que, enfim, ele ameniza bem ali os termos, né? Ele não faz uma coisa assim, ele diz assim, que uma coisa contra a opressão política, mas assim, né, genericamente. E ele diz assim, gostei quando apareceu, quando apesar de você apareceu na letra, porque tem ali, apesar de você dizer que o sonho, né, não tem mais cor, quase escondida, essa frase me leva, claro, ao samba de Chico Buarque e sugere a dimensão política da canção. Fui gostando, ficou sendo a minha preferida. Então, assim, aí tem todo um papo aqui, mas eu também não vou ficar me alongando muito, mas ele disse um troço também, que, numa entrevista, que eu gosto muito disso, diz assim, ó, muitas vezes, que aí é aquele papo de criador, né? Muitas vezes sinto que já fiz canções demais. Falta de rigor, negligência crítica, deve ser. Mas acontece que desde a infância amo as canções populares, inclusive por sua fácil proliferação. Quem gosta de canções gosta de quantidade. Isso é perfeito. Né? Do rádio da meninice, passando pela TV Record, e a quer dizer, lá dos festivais, né? E a MTV dos começos, até o TVZ do canal Multishow de agora, encanta-me a multiplicidade de pequenas peças musicais cantadas, mesmo se elas surgem a um tempo redundantes e caóticas. Eu acho incrível isso, entendeu? Porque é isso. Quem gosta de música, gosta gosta de quantidade e gosta de ver aquela coisa ali aleatória. Tem de todos os gêneros e tal, ele se alimenta de tudo isso, né? Enfim, painho é rei. Um troço legal dessa letra aí, que a primeira vez que eu ouvi, eu também saquei, porque eu presto muita atenção na estratégia discursiva do cara, né? Quero saber qual é que é e tal. Como um ensaio, né, professor? Exatamente. O Caetano escreve ensaio. Ou então ele narra coisas de si mesmo. Ele quase nunca narra em terceira pessoa. Se tu comparar com o Chico, não é comparar bem e mal aqui, entendeu? Mas se tu comparar com o Chico ou com o Paulinho da Viola, o Paulinho da Viola conta a história de um monte de gente, entendeu? Tá lá o personagem, ele vai lá e conta, né? O Caetano, quando ele conta uma história, pode ter certeza que lá pelas tantas aparece eu de novo. Não sei o que, porque eu, né, eu tô vendo e tal. E nessa aí tem um truque que é justamente no vovô, ele está dizendo, apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. E aí corta, e aí ele comenta um troço auto-irônico, assim, o menino me ouviu, como se ele tivesse assim, dando um esporro, sabe, aqueles velhos dando esporro. Não vou. Não vou. Aí o menino me ouviu, já comentou, o vovô tá nervoso. Essa eu achei genial. É mesmo. genial. Uma das raras que ele diz em terceira pessoa é uma letra daquelas inacreditáveis, que é o Alexandre. Eu acho que não aparece nunca o eu. Tem Tigresa, né? Tigresa. Boa a Carolina é dele ou é do Chico? Claro que não, Chico, né? Sei lá quem é Chico mesmo, né? Como é que é o sobrenome? Parece que é Bélgica, por ali, Chico da Bélgica, um negócio assim. Então, vou ler o Alexandre. Tá. Mas a Tigresa é uma boa lembrança mesmo. Professor, se tu me der 10 minutos, eu te dou 25. Essa foi a primeira.
Não, tu não acha, não. Aposto contigo, não chega a 5. Vai ser o Mas não. peraí, É que eu não vou ter ela tempo de me fazer isso conta, agora. mas tem um eu ali. Ela Claro me que conta. tem, claro. Ela me conta que era atriz e estava com trabalhou ele. no guerra. Claro, ele está junto, mas é uma descrição de uma mulher, né? Ele Mas fala. eu estou falando, sempre que aparece. Ele sempre está junto, claro. Não, mas não pode ser descrição. Ele não se segura. Não. Alexandre, esse é um milagre, porque ele consegue botar isso, é uma conversa complicadíssima e tal. Sei lá, nunca contei qual é o metro aqui, mas é um negócio estranhíssimo, né? Ele nasceu no mês do leão, sua mãe uma bacante, e o rei, seu pai, um conquistador tão valente. Desculpa, um conquistador tão valente que o príncipe adolescente pensou que já nada restaria para, se ele chegasse a rei, conquistar por si só. Mas muito cedo ele se revelou um menino extraordinário, o corpo de bronze, os olhos cor de chuva e os cabelos cor de sol. Alexandre, de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Ele escolheu o seu cavalo por parecer indomável e pôs-lhe o nome Bucéfalo. Como é que tu pode dizer isso aqui numa canção? E pôs-lhe, entendeu? Uma ênclise, o nome Bucéfalo. Ao dominá-lo para júbilo, espanto e escândalo de seu próprio pai, que contratou para seu preceptor um sábio de Estagira, o Aristóteles, né? Cuja cabeça ainda hoje sustenta o Ocidente. Aliás, está aqui, né? O nome Aristóteles se repetiria desde esses tempos até nossos tempos e além. Ele ensinou o jovem Alexandre a sentir filosofia, para que, mais que forte e valente, chegasse ele a ser sábio também. Aí eu vou ler só o final da última estrofe. Feito rei aos 20 anos, transformou a Macedônia, que era um reino periférico, dito bárbaro, em esteio do helenismo e dos gregos, seu futuro, seu sol. O grande Alexandre, conquistou o Egito e a Pérsia, fundou cidades, cortou o nó górdio, foi grande. Se embriagou de poder alto e fundo, fundando o nosso mundo. Foi generoso e malvado, magnânimo e cruel. Magnânimo, ele bota isso numa letra. Essa é uma propodoxítona ruim de dizer, né? Casou com uma persa misturando raças, mudou-nos terra, céu e mar, morreu muito moço, mas antes se impôs do Punjab a Gibraltar. Do Punjab a Gibraltar. Nunca ouvi essa música na minha vida. Não? Não, de Sério? qualquer jeito. Não. Sério. Ele nasceu no mês de leão, sua mãe uma bacana. De que disso? Tá. Genial. Tem umas que eu não dou conta. Mas a Tigresa é boa. Vou anotar, eu tenho uma anotação aqui. Vou anotar a Tigresa e vou... Anota a Tigresa, semana que vem te dou mais 10, tá? Vou botar um crédito aqui. By Katia Sun. Tá, vamos lá, Diego. Tá, eu vou ler 2 poemas do João Cabral, que é um cara que começou cedo e seguiu, acho que ele seguiu muito bem até o final. Talvez, de fato, também, né, o grosso da obra ali seja entre 30 e 45, alguma coisa assim. Mas o Cabral morreu com quase 80. E aí, nessa edição que saiu, no passado, retrasado, da Poesia Completa, tem uma pequena série aqui de poemas dispersos e inéditos, né? Alguns muito provavelmente inacabados, ou seja, são os poemas ali dos anos finais, um pouquinho antes de ele perder a visão, né? E aí entrar num buraco depressivo por completo. E uma coisa que eu acho que é muito recorrente, o Glauco Matoso tinha uma tese, né? Que como é que ele falava assim, poeta quando fica velho, fica broxa, começa a fazer poema erótico. Não é o caso aqui. Mas um tema que é bastante recorrente, depois eu leio o Drummond e também tem isso, é evidentemente o registro, não provavelmente o registro da idade, mas o registro centrado no corpo e digamos assim, nas traições do corpo. Então eu vou ler 2 do Cabral, um deles que tem como título 65 anos, que é jovem, né? Não é? O Cabral morreu com quase 80. Mas já tem me parece que é uma descrição um pouco que tem a ver com isso. 65 anos. O pulso não está mais fraco. Martela como sempre, claro. Mas de certo o poço ou cacimba, de onde bombeia para cima, o que pelas veias circula, vida, sangue, o que quer que suba, já não está como esteve, cheia. Já se deve ver o chão de areia. Essa imagem é bonita pra caramba, né? O poço, né? O sangue circulando como se fosse água subindo de um poço, e aí agora tem alguma coisa que acontece que eu olho para o poço e enxergo a areia no fundo. De certo,
não deve faltar muito para que a bomba alcance o fundo. Soe o ralar R's de quando já corre pouca água nos canos. Então esse é o Cabral, nos 65 anos. E aí um poema que muito provavelmente ficou inacabado, ou que talvez fosse um projeto de livro até, que está nomeado aqui como Epitáfios. Então ele vai escrever aqui o epitáfio dele próprio. E o terceiro é que eu acho que ficou mais famoso, que é do poeta que foi muito amigo dele, o Ledo Ivo, mas são epitáfios para pessoas que ainda não estavam mortas, né? Epitáfios. Aqui, João Cabral de Melo Neto dorme o sono para o qual não sentiu sono. Adormeceu como o dia, de leve, sem aspirina. Aqui também tem toda uma nota pessoal aqui, né, de o Cabral autorreferência. Com aquele vício que ele tinha em aspirina e o poema que ele faz lá na Educação pela Pedra, no Monumento à Aspirina. Também, né? O sono da Pedra do Sono. Da Pedra do Sono. Tá, então vou recomeçar. Aqui João Cabral de Melo Neto dorme o sono para o qual não sentiu sono. Adormeceu como o dia, de leve, sem aspirina. Sequer reclamou um sonho que assistir, ou as janelas abertas, por onde entrasse ar de praia, sua solidão, sua poesia. Aqui, Antônio Rangel Bandeira aguarda a hora do fim do mundo. Circo, comédia, ópera, os punhos duros, o traje a rigor, dizem que é ópera. Aqui repousa, livre de todas as palavras, Ledo Ivo, poeta, na paz reencontrada de antes de falar. E em silêncio, o silêncio de quando as hélices param no ar. Esse é o João Cabral. O João Cabral dos momentos finais, um pouco depressivo, um pouco melancólico, um pouco interessado pela morte, talvez. Aqui eu consegui 1, 2, 3, 4, 5. Quero ver se não tem eu. Não, mas deve ter um eu. Mas a música... Acabei de olhar a Tigresa aqui, Cartassuma. Eu tô a pesquisa... Ela me conta que era mas, triste. Kátia, eu diria que tem um argumento assim, ó, o fato de ter eu não impede o gênero ensaio, né? O gênero ensaio é um gênero também de primeira pessoa, né? A minha questão não é impedir o ensaio, é que ele não consegue narrar uma história em terceira pessoa. Esse é o ponto. Mas ele começa, mas em algum momento ele se coloca. Por isso, entendeu? Isso que eu estou dizendo, ele é um narciso insuportável. Não é isso, é que ele criou um gênero de falar em terceira pessoa se colocando. É terceira pessoa participativa, entendeu? Não, nem pesquisação aqui. Não, olha só. Você é linda, Julieta Mazzina, O Homem Velho, Peter Gast e Vera Gata. Sim. Vera Gata. Eu leio para ti, eu separei Vera Gata aqui para mostrar que... mas ele se coloca. Mas no Homem Velho ele não se coloca. Era uma gata exata, uma Vera Gata das que não tem dúvida. Agora, éramos... Primeira pessoa do plural. Fogo puro, amor total, padrão futuro, éramos. Puro carinho e precisão, eficiência técnica, paixão. Clareza na expressão de cada sensação. Autoprogramáveis como 2 robôs, mas ninguém mais quente que nós. E teve que ser rápida a transação, pois já nos chamava o ônibus. Tivemos tudo, tivemos, primeira pessoa do plural. Não faltou nada, e ainda a madrugada nos saudou na estrada que ficou toda dourada e azul. Acho que foi uma namoradinha que ele deu naquela... Vera Zimmermann. Isso. Tá, e o Homem Velho não tem, ele não se coloca. O Homem Velho... deixa a vida e morte para trás. Vou olhar, Kátia. Olha, mas... Tá, eu vou seguir aqui, eu vou sair de painho, porque ninguém aguenta mais, tá? Quer dizer, eu aguentaria fazer todo o sarau sobre o painho, mas assim, eu vou ler um texto do Rui Castro. Olha aqui, ó, o Homem Velho, dedicatória do Homem Velho, a memória de meu pai. Tá, não pode ter Viu, isso, Kátia? A memória de meu pai tem não eu pode. Dentro. Mas nem na dedicatória. Perdão, brincadeira. Tá, olha só.
texto do Rui Castro, 73 anos, publicado dia 18 de novembro, na Folha de São Paulo. Tá? E aí depois, Diego, eu vou aproveitar enquanto eu leio para te pedir para tu baixar aí no teu computador as duas estampas de camiseta que eu te mandei, que tem a ver com isso que eu vou ler, tá? Então ele começa assim: fake news, notícia falsa, mentirosa, pode não ser a palavra do ano, mas deveria ser a da década. É a arma por excelência dos covardes, daqueles que atiram pelas costas, no caso, disparos em massa e flagrados negam. Quinta, dia 18, no dia que foi publicada, referindo-me aos que difundem os embustes de Jair Bolsonaro, chamei-os de new fakers. Não, na verdade, isso aqui saiu no dia 18. E só depois me ocorreu que poderia ter usado um perfeito equivalente em português: falsificadores de notícias. Perdão, ouvintes. Deve ser de tanto ouvir expressões em voga como Faria Limers, que define os endinheirados da Avenida Faria Lima de São Paulo, e sua variante, Faria Loser, perdedor, desmoralizado, referindo-se ao ex-ministro da Economia em atividade, Paulo Guedes. Sem falar nos out-of-towners, que são as pessoas com quem cruzamos no Rio e vê-se logo que são de fora. Ele está citando as expressões, né? Nos 68ers, veteranos das revoluções de 68, e até dos Anitters, fãs da cantora Anitta. Os substantivos terminados em -er para designar praticante de uma atividade ou oriundo de um lugar ou época são coisas do inglês, mas tem trânsito internacional. Por isso, nunca pedimos licença para falar de bookmakers, globetrotters, designers, personal trainers ou serial killers. Apenas nos apropriamos. Mas agora tornou-se um jeito de descrever quase tudo. Aos stalkers, posers, weekenders, influencers, followers, haters, googlers, youtubers, youtubers somos nós, né? Instagrammers é o professor Fischer, está viciado. No Janho. E Facebookers. Os Faria Limers cariocas seriam, dizem, os Lebloners, cidadãos do Leblon. Mas, embora pisem o metro quadrado mais caro do país... aí esse final aqui ele deu uma escorregada, mas tudo bem. Embora pisem o metro quadrado mais caro do país, porque ele mora no Leblon, né? A maioria dos Lebloners não se diria endinheirada. Posso garantir isso porque sei de muita gente que, morando nele, jamais corresponderia a essa descrição. Eu, por exemplo. Ou o João Ubaldo Ribeiro. Quando nos cruzávamos na rua, fazíamos recíprocos para nossos tênis tronchos. Olha ele aí ecoando Caetano. Tênis tronchos. Ecoando o Caetano antes de o Caetano publicar a música. Não, foi 18 de novembro agora que ele escreveu esse troço, o Rui. Não, é óbvio que ele está fazendo uma menção. Uma citação, tu acha? Eu acho que ele não usaria essa palavra se o Caetano não tivesse desencavado. Eu acho. Mas é claro. Tá, aí bermudas puídas e bababá. Aí ele quer dizer que, ele mora no Leblon, mas ele anda de camisa puída. Tá. Mas, enfim, o Rui Castro, ok, legal. E aí, eu queria aproveitar para, assim, a lenda da camiseta, né, Diego? Então, a gente pensou em fazer uma camiseta com frente e verso, para dificultar ainda mais o processo. E aí temos uma sugestão... Até porque, em geral, as camisetas são assim, né? Tem a frente, tem o verso, né? Não, mas em geral, com a impressão no verso, tem um custo extra. Verdade. Mas tu vai mostrar. Bota no ar aqui. Tá. Bota, por favor. Essa é a frente, então, eu acho, né? Se eu entendi bem, estamos aqui na frente. Então, essa seria a frente da camiseta. Não vai ser desse tamanho, é uma coisa menor, vai ocupar um quadrado, né?
Enfim, sarau É um elétrico. quadrado. Não é um quadrado. É um Não, não é um quadrado. Lá vem o professor. Faz a medida aí, professor. Faz os Claro, cálculos. esse é o negócio. Eu sou o cara da geometria aqui. É um retângulo em pé. Né? Exatamente. É verdade. Então tá, mas uma coisa aí... assim que... Tá, aí agora vem a parte de trás da camiseta. Vamos achar aqui, Vamos então. mostrar. Tá no ar. Aí. Tá no ar? Tá no ar. Aí. Tá no ar. Saraulers, Polakers, Vacinators e Foracafoners. Então, assim, aí vamos ver se o pessoal gosta dessa opção, se gosta mais do gatinho arrepiado, para depois vamos chamar de tosca, que eu faço... Não, essa aqui eu gostei. E essa aqui tem... Lembra do Jones Fonseca? Ah, achei mais ou menos. E essa aqui ainda tem o lado bairrista, que é o RS no final aqui, né? Ah, A gente pode botar assim, vermelho, amarelo e verde, né? Isso. Vai não, a ficar gente pode tri, fazer assim, ó, Saraulers RS, assim, tipo, entendeu? Polakers RS. Professor. O Jacaré, o meu falecido amigo Jacaré, dizia que ele ia fazer uma camiseta que ia estar escrito assim na frente. Como é que é? E aí, que tal? E atrás, no mais, tudo bem. Já foi. Né? E aí, que tal? E aí, atrás, para se despedir, no mais, tudo bem. Eu poupava essa... Tá, bom, vamos ver o que eu gostei. Eu também gostei. Eu gosto. O que os Saraulers acharam. Só que aí eu depois... acho que o nome devia ir em primeiro lugar, né, Cátia? Não vem com... Não tem essa palhaçada aí. Eu sempre que teu nome veio na frente. Vai te fazer agora. Cátia Suma. Só se a gente começar com Caetano Veloso. Caetano, sarau elétrico, falando do Caetano desde 1999. Ó, já está ficando um release. Tá, deixa eu aproveitar aqui para comentar aqui, já que a gente está falando da parte administrativa e tudo mais, para lembrar também que a gente tem um Pix, né? Que é o katia@radioelétrica.com, tem a conta também, a descrição tá, esses dados estão sempre abaixo aqui do vídeo, tem uma na descrição aqui do vídeo. Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de ir na descrição, especialmente se estão vendo no telefone, às vezes, né? Mas então é fácil de lembrar, né? katia@radioelétrica.com. Tá bem fácil. Eu vou. E se quiser fazer a transferência pelo Banco do Brasil e não lembrar, pode escrever um e-mail para katia@radioelétrica.com, que a Kátia manda o número da conta do Banco do Brasil. Manda até a senha do banco. Não, legal, é isso aí. Pô, a gente conta com a colaboração de vocês e estamos aqui, né? Querendo retribuir esse apoio que vocês nos dão, fazendo esse sarau maravilhoso sobre Caetano Veloso. Tá, professor, vai lá. Não é sobre o Caetano, mas sempre é, né? Sou eu? É o seguinte... É o professor, né? Falou no Nelson Rodrigues, eu me lembrei, já tinha separado aqui, uma crônica dele de setembro de 68, que é um negócio legal, porque assim, o Nelson Rodrigues, todo mundo sabe, nessa época, aqui em 68, era um cara que era visto como apoiador do regime, né? Tinha um filho preso, e mesmo assim e tal. E, por outro lado, ele era um cara censurado e era um cara que não tinha solidariedade da classe, né? Quando as peças dele foram censuradas, por exemplo, quase toda a inteligência teatral achou que tinha que censurar mesmo. E o Nelson bancando aquela posição. Bom, então é isso, o Nelson era um cara abominado pela esquerda, abominado, assim, que o Nelson ironizava a esquerda. E aí, quando tem um dia, ele vê, nesse dia aqui dessa crônica, ele viu um tape do Festival da Canção em que o Caetano dá aquele esporro de 68, aquele, sabe, é proibido proibir e tal. E o Nelson... Viva Cacilda Becker! E o Nelson faz uma defesa maravilhosa do Caetano. Eu vou ler, não vou ler todo, vou ler uns trechos, né? O Nelson era um bronqueado com o negócio do poder jovem. Os mais velhos vão lembrar, tinha uma música que dizia não confie em ninguém com mais de 30 anos e tal, ele ficava puto com isso, né? E ele dizia assim, eu sou o único velho do Brasil, só eu e o Otto Lara Rezende que aceitamos que nós temos mais de 50 anos, já são umas crianças, né? E ele dizia que, ele às vezes escrevia dizendo assim, eu sou a Idade Média, eu sou tão velho. Daí ele diz, sábado fiquei em casa, fazia um frio cadavérico, no Rio de Janeiro, o frio cadavérico é 25.
Tem um amigo que se refere ao frio em termos de julgamento moral. Quando a aragem vai gelando os edifícios e as esquinas, ele se põe a esbravejar. Ah, frio canalha! Ah, frio indecente! Para sua indignação, o frio era torpe, era obsceno, era sórdido. Sábado também tive vontade de xingar o frio dessa forma direta, pessoal e crudelíssima. Fiquei vendo televisão com 3 suéteres. Ia passar o tape do Festival da Canção. Não sei se não teria preferido um bang bang. Mas vamos lá. Começa o festival com uma panorâmica da plateia. Verificou-se ao primeiro olhar que todo mundo lá era jovem. Só rapazes, só mocinhas. É apavorante. No passado ocorria o inverso. O Brasil era uma paisagem de velhos. Nos bondes, só os velhos vinham sentados e os jovens ficavam de fora, pendurados no balaústre. E as senhoras grávidas pediam para o filho já nascer septuagenário e de guarda-chuva, como o personagem de Gogol. Hoje o velho tem vergonha de o ser. Aí ele fala mal lá, que os velhos têm vergonha de ser, que os velhos ficam puxando o saco dos jovens e tal, né? Aí ele diz que... E era de um óbvio e escandalosa politização dos presentes. Sempre que uma letra fazia uma insinuação política ou tinha um arrobo ideológico ou rosnava para os Estados Unidos, a audiência vinha abaixo. Ninguém sabia se estava aplaudindo ou vaiando. Os rapazes cavalgavam as cadeiras e atiravam patadas como rútilos centauros. Mas todas essas impressões paisagísticas são secundárias, irrelevantes. De um altíssimo patético foi a aparição do senhor Caetano Veloso. 68, Caetano era uma criancinha de 26 anos. Ah, esquecia-me de Vandré. Na verdade, ele mistura, porque, bom, mas não importa. Seus versos tinham o seguinte título de uma malícia, ou melhor dizendo, de uma ironia finíssima, para não dizer que não falei de flores. E realmente, para nosso pasmo, ele faz um artigo de fundo contra as flores. O artigo de fundo é muito bom. O artigo de fundo para os mais jovens era como se chamava o editorial dos jornais, entendeu? Ou um artigo assim, cabecíssimo e tal. Ainda hoje não sei o que é que o nosso libertário propõe. Vejamos algumas hipóteses. Quererá ele dizer que a grande revolução, que era a Revolução Russa, vai acabar com as flores? Ou que só a burguesia mais reacionária aprecia as rosas e, por carambola, a beleza? E que o revolucionário é tão obtuso, tão bestial, tão abjeto que não pode ver uma flor sem chutá-la? Então ele está lá atacando o Vandré. Daí diz assim, mas vejamos o senhor Caetano Veloso. A vaia selvagem com que o receberam já me deu uma certa náusea de ser brasileiro. Dirão os idiotas da objetividade que ele estava de salto alto, plumas, peruca, batom, etc. É verdade, o Caetano estava com um negócio de plástico, enfim. Aí o Nelson diz, era um artista. De peruca ou não, era um artista. De plumas, mas artista. De salto alto, mas artista. E foi uma monstruosa vaia. A menina já citada, uma da plateia, né, batia com os saltos dos sapatos em delírio. Mas era um concorrente que vinha ali cantar, simplesmente cantar. Mas os jovens centauros não deixaram. Na minha casa, lembrei-me de uma velha solenidade nazista, a queima de livros. Imaginei que a qualquer momento a Guarda Vermelha ia subir ao palco para queimar o próprio Caetano Veloso. Não me admiraria nada que no futuro os nossos jovens socialistas queimem poetas no meio da rua. Mas estou aqui fazendo uma defesa inútil de Caetano Veloso. Ninguém reage melhor do que ele mesmo. Quis cantar e esmagaram seu canto. A massa coral repetia em furiosa cadência uma obscenidade espantosa. Era o massacre de um artista, um desesperado artista que se propunha a cantar o é proibido proibir. Aí o Nelson faz uma costura. A canção era a flor que o nosso Vandré queria expulsar do seu horrendo paraíso socialista. Já nenhum telespectador suportava mais a humilhação que se transferia para as casas. Súbito, os brios de Caetano Veloso se eriçaram mais que as cerdas bravas do javali. Ele começou a falar, era 1 contra 1.500, e um que dizia sua feroz mensagem nos trajes mais impróprios para o seu rompante. Sim, estava de peruca, plumas, batom, salto alto, etc. E disse as verdades que estavam mudas, sim, as verdades que precisavam ser ditas, urgentes, inadiáveis e santas verdades. Se bem me lembro, eis suas palavras. É isso a juventude? E vocês são políticos, querem o poder? Vocês não sabem nada, não entendem nada, analfabetos em política e arte. Se entendem de política como entendem de música, desgraçado Brasil. E por aí vai.
É legal, né? E aí eu só estou lendo isso aqui em homenagem ao Nelson Rodrigues e ao Caetano, mas também porque isso aqui o Caetano, aos 79 anos de idade, mantém, né? Esse negócio de afrontar, assim, quando todo mundo imaginou, o Caetano agora está ficando mais... Não, vai lá e adere ao Jones Manuel, aquele comunista velhíssimo, lá, de estilo velho, né? Ele diz que agora ele assim, o comunismo, tipo, ele ressurgiu para ele com uma nova leitura, né? Enfim, acho bem legal. Ele é o máximo, né? Vamos combinar. Vamos lá, Diego. Agora eu vou ler, então, 2 poemas do Drummond, também da fase já passada dos 80. Em 84, o Drummond publica um livro justamente intitulado Corpo. O Drummond é de 1902, né? Então, 84 ele já lança aí com 82 anos, ele morre em 87. Então eu vou ler um do Corpo e outro que ficou inédito, saiu depois. E que também, de alguma forma, fala do corpo. Tá, mas o primeiro aqui é As Contradições do Corpo. Meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me e é de tal modo sagaz que a mim, de mim, ele oculta. Meu corpo, não meu agente, meu envelope selado, meu revólver de assustar, tornou-se meu carcereiro, me sabe mais que me sei. Meu corpo acaba a lembrança que eu tinha de minha mente. Inocula-me seu patos, me ataca, fere e condena por crimes não cometidos. O seu ardil mais diabólico está em fazer-se doente. Joga-me o peso dos males que ele tece a cada instante e me passa em revulsão. Meu corpo inventou a dor a fim de torná-la interna, integrante do meu id, ofuscadora da luz que aí tentava espalhar-se. Outras vezes se diverte sem que eu saiba ou que deseje, e nesse prazer maligno que suas células impregna, no meu mutismo escarnece. Meu corpo ordena que eu saia em busca do que não quero, e me nega ao se afirmar como senhor do meu eu, convertido em cão servil. Meu prazer mais refinado não sou eu quem vai senti-lo. É ele, por mim, rapace e dá mastigados restos à minha fome absoluta. Se tento dele afastar-me por abstração e ignorá-lo, volta a mim com todo o peso de sua carne poluída, seu tédio, seu desconforto. Quero romper com meu corpo, quero enfrentá-lo, acusá-lo por abolir minha essência, mas ele sequer me escuta e vai pelo rumo oposto. Já premido por seu pulso de inquebrantável rigor, não sou mais quem dantes era. Com volúpia dirigida, saio a bailar com o meu corpo. E aí o segundo que eu vou ler, que é um poema bem curtinho, sai naquele livro que que o Drummond deixou guardadinho, talvez por algum tipo de recato, algum receio, alguma coisa assim, que é O Amor Natural, um livro basicamente de poemas eróticos. Então, a rigor é das últimas coisas que saem já póstumamente. E esse aqui, assim, puxa, é uma pena que não era o título do poema é A Meia-Noite pelo Telefone. Se fosse um smartphone, seria basicamente o poema do Drummond dizendo manda nudes. Reparem, à meia-noite, pelo telefone, conta-me que é fulva a mata do seu pubis. Então, ó, conversa telefônica, olha aqui, ó, tá. Outras notícias do corpo não quer dar, nem de seus gostos. Imagina o velhinho Mirão ligando. Tá, me conta como é que são teus pentelhos aí. Isso aí é para aquela amante que ele... Para aquela amante, muito provavelmente, né? Enfim, não faria sentido ser outra coisa. Tá, vou começar de novo então aqui para... À meia-noite, pelo telefone, conta-me que é fulva a mata do seu pubis. Outras notícias do corpo não quer dar, nem de seus gostos. Fecha-se em copas. E aí vem a fala dela, né? Se você não vem depressa até aqui, nem eu posso correr à sua casa, que seria de mim até o amanhecer? Concordo e calo-me. Então esse é o Drummond pedindo nudes lá nos anos 80. Mas o velhinho, vou te contar, hein? Eu sou velho assim, que cor é o teu penteiro?
Foi, não é um velhinho qualquer, é o Drummond, né? Mas eu já contei isso aí, né? Tem uma das edições da biografia que o Geneton Moraes Neto, aquele repórter, né, que morreu, a primeira edição uma espécie de biografia que ele escreve do Drummond, ele transcreve umas fitas de quando o Drummond comprou um gravador de fita cassete. Aí depois o auge da tecnologia. Tal. E depois eu fui conferir nas edições seguintes, eles tiraram, acho que a família mandou tirar. Porque o cara transcreve as fitas e é ele falando com a namorada, na casa da namorada, da amante dele. A amante, o nome era amante, tinha a titular e a amante, né? Adivinha, sabe aquele que nem criança, assim, quando pega, eu tô aqui falando agora, aqui, a fulaninha quer que eu fale não sei o quê. Sabe, uma coisa assim, não era o Drummond, era o Carlos, entendeu? O velhinho pateta apaixonado pela coisa mais bonitinha. Tá, eu agora não sei se eu leio... É a minha vez, né? Caetano, lê o Caetano. Não vou ler o Caetano. Eu vou ler... Lê alguma coisa sobre o Caetano, então. Eu vou ler... Eu não sei se eu leio o Keith Richards, que é um velho de 100 e poucos anos, ou o Bukowski. Eu vou ler o Bukowski, tá? Esse livro aqui é meio assim, meio um diário que foi meio encomendado. Em algum momento ele fala isso, que ele está escrevendo, fazendo essas anotações, porque... Tipo, o editor pediu, né? Então, foi publicado depois que ele morreu, e é uma espécie, assim, né, de... o cara consciente do fim, e isso dá toda a carga do negócio, né? Então, tá aqui. Isso aqui é uma nota de novembro de 91. Bom, meu 71º ano foi um ano muito produtivo. Provavelmente escrevi mais palavras este ano do que em qualquer ano da minha vida. E apesar de um escritor ser um mau juiz do seu próprio trabalho, ainda tenho a tendência de acreditar que estou escrevendo melhor do que antes. Quero dizer, tão bem quanto nos meus períodos de auge. Este computador que comecei a usar em 18 de janeiro tem muito a ver com isso. Era o começo, né? É essa mudança aí que se dava exatamente nesse momento. Isso aqui é 1991. Simplesmente é mais fácil escrever. A palavra é transferida mais rápida do cérebro, ou de onde quer que venha, aos dedos e dos dedos ao monitor, onde fica visível imediatamente, nítida e clara. Não é uma questão de velocidade em si, é uma questão de fluxo, um rio de palavras. E se as palavras forem boas, deixe que elas fluam com mais facilidade. Chega de carbonos, chega de reescrever. Antes eu precisava de uma noite para escrever e a noite seguinte para corrigir os erros e a bagunça da noite anterior. Erros de ortografia, de tempos verbais, etc., podem agora ser todos corrigidos na cópia original, sem ter que datilografar tudo de novo, escrever por cima ou rasurar. Ninguém gosta de ler uma cópia rabiscada, nem mesmo o escritor. Quer dizer, o velho loucão e bababá, mas todo metódico, né? Todo... Tá, mas isso foi uma revolução, né? Na verdade, assim, a gente que, né, professor, que pegou... Eu escrevi o meu mestrado, eu escrevi à mão e passei a limpo a máquina e corrigi, mandei para uma datilógrafa fazer a forma final. Isso é 1988, Cátia. E depois entrou essa máquina na nossa vida. Ele, quando fala em computador, ele fala Macintosh, que era o que ele usava, né? Então, assim, pá. Ninguém gosta de ler uma cópia rabiscada, nem mesmo o escritor. Sei que tudo isso pode parecer frescura e excesso de zelo, mas não é. Tudo o que faz é deixar que a força ou sorte que você possa ter criado surja claramente. É para o seu bem realmente. E se é assim que você perde sua alma, sou totalmente a favor. Houve alguns momentos ruins. Lembro de uma noite, depois de escrever por umas 4 horas, achei que tinha tido uma sorte incrível quando bati em alguma coisa, houve uma descarga de luz azul e as várias páginas que tinha escrito desapareceram.
tentei de tudo para trazê-las de volta, simplesmente desapareceram. Quem nunca, né? Nunca, mas... Sim, eu tinha posto em salvar tudo, mas não fez diferença. Isso já tinha acontecido outras vezes, mas não com tantas páginas. Vou te contar, foi a mais terrível das sensações quando as páginas desapareceram. Pensando bem, eu já perdi 3 ou 4 páginas da minha novela outras vezes, um capítulo inteiro. O que fiz foi simplesmente escrever tudo de novo. Quando você faz isso, você perde alguma coisa, pequenos detalhes não voltam, mas você também ganha alguma coisa, porque quando você reescreve, você deixa de fora partes de que não gostou muito e acrescenta partes que são melhores. E daí, bem, e daí que é uma longa noite. Aí tá, aí eu vou só no final, no último momento que ele diz assim, esse tem sido o meu ano mais produtivo. O vinho fica melhor se for envelhecido adequadamente. Não estou competindo com ninguém, não tenho ilusões com a imortalidade, não estou nem aí para ela. É a ação enquanto você está vivo. A glória é o movimento e a audácia. Que a morte se foda. É hoje e hoje. O velho... eu sei que o velho é mal visto, assim, por uma galera assim, que gosta de literatura e tal, mas eu gosto do velho. Isso aí. E a descarga de luz azul ali, depois o Windows incorporou para institucionalizar a tela azul, né? Tela azul. É verdade. Tá, a gente vai fazer mais uma passadinha, qual é que é? Vou ler o finalzinho de uma palestra que o Caetano, uma conferência que o Caetano fez em 94. Só fala no Caetano agora, professor. Só de Caetano Veloso. Grande livro dele. Não, mas o vovô tá nervoso. Então. O vovô tá on. O vovô tá on. Ele fez uma palestra em 93 no Museu de Arte Moderna do Rio, Barará, para um evento que se chamava Enciclopédia da Virada do Século e do Milênio. Que ilusão, né? Te lembra do bug do milênio? Me lembro, estou esperando até hoje. Ia dar um bug, o mundo todo ia parar, sei lá o quê. Sim. Enfim, é o Caetano fazendo uma recuperação da sua própria história, trajetória, tropicalismo, não sei o que e tal, né? Daí ele diz assim, depois de tanto... Eu acho que isso aqui é representativo dele ainda hoje, né? Depois de tanto falar e com tanta pose, né? Ele falou de si, contou um monte de histórias, né? Fica me faltando explicar por que disse ter sido ou ser o tropicalismo superestimado. Ele acabou de dizer, eu acho que o tropicalismo está superestimado, mas agora tem que explicar, né? Como se eu aceito falar num evento para o qual se convidaram verdadeiros grandes poetas? E como faço tantas referências a autores sérios com tamanho ar de bonomia? E como vinculo as imensas ambições ao movimento tropicalista? Bom, em primeiro lugar, vale lembrar o que se lia nos muros de Paris em 68. Aspas. Cultura é como geleia, quanto menos se tem, mais se espalha. Não entendi essa frase. Não conheço de Unamuno, por exemplo, quase nada além do que usei aqui nesse arrazoado. Tá, entendi. Eu me lembrei que ele está dizendo, eu citei, ele citou não sei o quê, citou o Unamuno, né, Miguel de Unamuno, mas eu só sei aquela parte ali, entendeu? Ele está diminuindo, assim, dizendo, eu não sou tão cabeção quanto vocês acham. Daí ele diz a famosa frase dele, uma vez, respondendo a uma minha provocação irresponsável, José Guilherme Melchior nos chamou, a mim e a todos os componentes do mundo dos espetáculos, de subintelectuais de miolo mole. Sempre achei essa expressão bem cunhada. A meu ver, ela não perde sua força cômica por eu ser capaz de escrever assim. Mas o que me leva a reafirmar que houve uma superestimação do tropicalismo é a certeza de que, apesar da boutade do Melchior, há um consenso hoje no Brasil a respeito da grandeza do que fizemos, quando quase nada fizemos além de chamar a atenção para o fato de que temos um dever de grandeza. Que esse troço do Caetano, assim, baiano, né? Temos que reinventar o Brasil. Aliás, no Facebook, agora, por esses dias, o Arthur de Faria, nosso querido amigo, postou uma das letras desse novo trabalho do Caetano, e o nosso também amigo Ian Alexander, aquele australiano que mora aqui em Porto Alegre há muitos anos, assim, sempre que eu ouço canção brasileira, eu me espanto como na música popular brasileira se fala de Brasil.
eles não têm nada parecido em lugar nenhum. Que aqui a gente fica falando Brasil, que o Brasil isso, Brasil aquilo e tal, né? Tem um troço, um sentido de missão, assim, né? Que o Caetano encarna muito bem. Daí ele termina: acho que nós, brasileiros, nos contentamos com muito pouco. Os nossos discos daquela época, sobretudo os meus, são de um amadorismo imperdoável. Esse é um problema que vimos tentando superar a pouco e pouco, mas à medida que conseguimos alguns avanços, os anos desfazem as configurações que deram momentum aos sentidos que insinuamos. Mas ainda acho que eu estar hoje aqui, dizendo o que disse, porta, né, carrega, em combinação rítmica com o resto de minhas atividades, algum teor de poesia não de todo desprezível. E essa poesia quer dizer, pelo menos, que há graça em existirmos. Sempre quis muito mesmo que parecesse ser modesto, né? Aí está fazendo modesto, né? No final aí. Tá, Diego. Tá, eu vou ler aqui um poema de um poeta chileno chamado Nicanor Parra. Ah, maravilhoso. Que, enfim, uma curiosidade, né? Ele era o irmão mais velho da Violeta Parra, né? Que faleceu em 67. Né? O Nicanor nasceu em 1914, a Violeta acho que é de 17. E ele morreu em 2018, ou seja, ele estava prestes a completar 104 anos. Então, a antologia que saiu aqui no Brasil é essa aqui, ó, só para maiores de 100 anos. Então, eu ainda não pude abrir, mas vou ler um poema mesmo assim. É um poema, é estranho, né? Porque é um poema assim, ele não era velho, na verdade, porque é um poema de 85, então ele tinha 71. Um guri. É um guri, né? Imagina, passa mais 30 antes dele morrer, né? 32. Enfim, e aí, mas o poema fala já sobre velhos ou velhice, alguma coisa assim. O título já é ótimo, que é o que ganha. Ele não é uma interrogação, mas ele pode ser lido como interrogação também, né? O que ganha um velho fazendo ginástica? E aí ele começa dizendo assim: o que ganhará fazendo ao telefone? O que ganhará se tornando famoso? O que ganha um velho se olhando no espelho? Nada, além de afundar ainda mais na lama. Já são umas 3 ou 4 da madrugada, porque não trata de ficar dormindo, mas não, tome a fazer ginástica, tome a fazer ligações de longa distância, tome Bach, Beethoven, tome Tchaikovsky, tome a se olhar no espelho, tome com a mania de continuar respirando. Lamentável. Era melhor apagar a luz. Velho ridículo, lhe disse sua mãe. É exatamente igual ao seu pai. Ele tampouco queria morrer. Deus lhe dê vida para andar de carro. Deus lhe dê vida para falar ao telefone. Deus lhe dê vida para respirar. Deus lhe dê vida para enterrar sua mãe. Pegou no sono, velho ridículo. Mas o ancião não pensa em dormir. Não confundir chorar com dormir. Esse é o Nicanor Parra. E ele foi o quê? Ele era químico, né? Uma coisa assim. Matemático. Essa turma boa aí dessa coisa que ele inventou, que é a tal da antipoesia. Eu ouvi hoje uma entrevista com aquele historiador Boris Fausto, que está com 90 e vários. Lançou um livro novo, cheio de planos, está com novos trabalhos, tem namorada e parará. Achei incrível, assim, legal, que legal, né? Tu ter essa possibilidade de viver, mas viver vivendo, né? Não. O Faraco, o Sérgio Faraco, quando nós entrevistamos ele disse assim: não, posso fazer entrevista assim e tal, não sei o quê. A minha mãe morreu agora e tal. Aí ele disse: é meio ridículo dizer isso, mas eu tenho 80 anos e minha mãe morreu agora. Bom, acho que ele vai ao 100. Já não houve mais nada, mas não tem problema. Não houve mais nada. Lembrando que, não me lembro qual foi o ano, 2016 talvez, a gente fez um sarau super importante comemorando os 80 anos do Veríssimo. Lembram disso? Foi um acidente assim que estava irresponsavelmente lotado, né, para os padrões de hoje, né? E foi super bonito o aniversário de 80 do Veríssimo lá no Ocidente. Ah, legal. Tu já fez a terceira dose, professor? Não, tem que fazer. Chegou o meu dia já. Chegou. Tem que fazer para o próximo sarau. No próximo sarau eu já vou ter feito a terceira também. Aí eu vou fazer sem máscara, assim, vou ligar o foda-se.
fica sem máscara na hora de falar, né? Depois bota. Bom, tá. Eu vou ler meu tipo, último. Se estivesse comendo uma esfirra ali, alguma coisa, tem que tirar a máscara, né? Só que é uma esfirra sem esfirra. Imagina que tu tá comendo uma esfirra. Tá. Eu vou ler um trecho aqui do livro do Keith Richards, que ele me dá a sensação de que foi ele mesmo que escreveu, porque ou o Ghost é dos bons, né? Aí, num certo momento, ele diz assim, compor é uma experiência constante. Eu nunca o fiz conscientemente, como se dissesse, preciso explorar isso e aquilo. Estávamos aprendendo a fazer do álbum, isso é uma questão bem importante, o centro das atenções, porque a forma para a música naquele começo lá da indústria fonográfica, do rock and roll, final de 50, começo de 60, era o tal do single, né? Então, ele diz assim, fazer um LP consistia normalmente em ter 2 ou 3 singles de sucesso e seus lados B, e então o recheio, para poder completar o tempo do LP. Tudo dava 2 minutos e 29 segundos para um single, ou você não seria tocado no rádio. Conversei com Paul McCartney sobre isso recentemente. Nós mudamos isso. Cada faixa era um single em potencial, não tinha recheio. E se houvesse, era um experimento. Nós usávamos o tempo extra que tínhamos em um álbum apenas mais para fazer uma declaração. Se LPs não existissem, talvez os Beatles e nós não tivéssemos durado mais de 2 anos e meio. Você precisava continuar condensando, reduzindo o que queria dizer para agradar ao distribuidor, ou as rádios não tocariam. A música Visions of Johanna, de Bob Dylan, foi a ruptura. Aí, depois disso, os Stones fizeram Going Home, que é lá do disco de 66, que tinha 11 minutos. Você não pode editar essa merda, ou sai assim, ou acabou. Foi o que eles disseram lá né? O disco ficou maior. E será que alguém conseguiria ouvir tanta coisa? Dá para aprender. Olha, isso era uma preocupação nos anos 60, né? Dá para prender a atenção das pessoas por mais de 2 minutos e dá para manter a sua audiência, mas funcionou. Os Beatles e nós provavelmente tornamos o álbum o veículo de gravação e apressamos a extinção do single. Não desapareceu completamente, você sempre precisava de um sucesso single. Mas é incrível isso, né? Hoje a gente pensa assim, porra, será que a gente... Tu vê que o TikTok tem quantos segundos? 15, eu acho, né? Será que a gente consegue manter a audiência mais de... 15 segundos o TikTok? Pô, tu não é TikToker, Diego? Não sou. Tu tem idade para ser TikToker. Tem potencial para isso? Não sou. Não sou. Mas eu acho que é uma coisa assim, entendeu? 15 segundos, tio. E é maluco. E mesmo um exemplo assim meio lateral, quando a gente inventou de botar um disco na lista das leituras obrigatórias da URGS, né, nos ocorreu essa coisa assim, tá, primeiro foi, sei lá, o Tropicália, né, depois Construção do Chico, assim, uns discos óbvios, né. Aí vamos botar alguém mais velho. Não tem, antes disso não tinha. O primeiro álbum que tem, assim, que tu pode dizer... Um conceito. Que tem uma ideia, são as canções praieiras do Dorival Caymmi, talvez. Né? Quando é dos anos 50, sei lá. Que antes era tudo meio solto, assim. Claro, porque até chegar o LP é depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Ah, sim. E antes era tudo, era uma música. Era 78, aquele, né? Uhum. E aí tu diz, vamos botar o Noel Rosa, tá, mas o quê? Só se tu botar o nome de todas as canções, né? Sim. É isso aí, nós vivemos uma experiência que acabou, a experiência do LP como álbum, né? E aí tem, assim, no ponto alto dela tem, sei lá, o Sgt. Peppers, por exemplo, né? Pink Floyd tem aquelas coisas, né? Bom, depois... Não, e eu li hoje que aquela cantora Adele, sabe, ela
pediu ao Spotify que desative a função Random. Shuffle. de shuffle do álbum dela, novo. Ela quer que Sim, seja tem ouvido. que ser no... Eu achei interessante, porque ela tem uma cara de velha, mas ela é super jovem, acho que ela não tem nem 30 anos, mas ela sempre teve... Agora, falando desse trabalho novo do Caetano, aí 2 vezes eu me peguei dizendo assim, o disco novo do Caetano, mas não é mais disco, né? Tipo, como é que tu vai chamar isso aí? O que é isso aí? É o trabalho novo dele, né? Tu pode chamar de disco sem ter necessariamente o troço. Dá para Não, chamar. mas tem um disco que... Vai ter disco? Vai ter disco físico para comprar? Deve ter agora tá CD, meio na moda claro. agora fazer... Claro que tem. Eu quero. E agora tem até... Mas onde que a gente compra? Onde que a gente compra? Não existe. Professor, eu vou te dar de presente de de disco, Natal, já que tu é o novo fã do Caetano Veloso. Eu sou um velhíssimo fã do Caetano. Mas tu sempre desprezava, então só ficava me incomodando. Mas olha só, não, claro que tem o disco físico. Aliás, agora tem um revival do LP. O LP tá... Ai, que saco esse negócio de LP. Não tenho paciência para isso. Tu ouve LP? Alguém ouve LP? Eu tenho alguns em casa aqui, porque eu tenho uma Eletrola antiga, uma Eletrola de 1970, do casamento dos meus pais. Não, mas é uma relíquia familiar também, assim. Ela tá com a rotação um pouco... mas eu tenho alguns álbuns, assim, não tenho muito. Mas tem uma galera que faz. Mas o LP é mais legal, né, do que o CD, por exemplo. O CD é uma mídia muito esquisita, assim, muito... Olha, eu não tenho nem onde ouvir mais CD, eu tenho onde não. ver DVD, nem quero saber. Não tem barbaridade. Não, meu negócio é só... O negócio é só esse negocinho nos ouvidos aí. Meu negócio é TikTok. Só quero TikTok. Vou começar a fazer dancinha daqui a pouco. Aquelas dancinhas não dá, né? Bom, mas olha só, era isso, meus queridos. Eu queria, então, mais uma vez, pedir aqui a colaboração dos nossos Saraulers, né? Temos o Pix. Hoje o Polaco não entrou para dar o recado, né? O Polaco está querendo um cachê abusivo também, que é uma ração extra, não sei o quê. Então, assim, a gente tem o Pix, que é o cat@radioelétrica.com, tem a conta no Banco do Brasil, que vai aparecer aqui, e temos aquele sarau lá do dia que ficou para o dia 7 de dezembro, cujos ingressos também podem ser adquiridos pelo mesmo canal, né? E eu entrei em contato com as pessoas que tinham comprado e todas pediram para manter, eu podia devolver, né, se fosse o caso, já que foi alterada a data, mas elas vão ficar lá para o dia 7 de dezembro e vamos ter uma arte do Otto Guerra, né? Porque não é pouca coisa, né? Então, era isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Professor, mais uma declaração de amor para o Caetano aí, assim, só rapidinho. O Caetano eu já não vou fazer mais uma declaração, eu vivo fazendo declarações de amor para ele. Tu tá muito fingido. Não, eu gosto muito dele. Não, tu gosta, eu tô brincando, tá. Diego, tranquilo? Tranquilo. Valeu, então, espero que todo mundo que puder e quiser apareça no dia 7 lá para... A conversa é boa, né? Legal, assim, reencontrar pessoas, e, né? É super terceira bacana. Dose. Para quem tiver... quem já tiver na data, faça já, né? De uma vez a sua terceira dose. Eu tenho que esperar mais um tempo ainda, acho que a minha vai para janeiro, fevereiro. Mas é importante, porque a gente está protegido, e seguro, aí tem países lá, vocês viram, na Europa está subindo, né? Mas eles não têm o número de vacinados que pelo menos o Rio Grande do Sul tem. Eu também não confio muito nos dados, né? Porque o estado tem um, o município tem outro, e eu acho que é meio na roleta russa. Não, mas aqui acho que nós temos que reconhecer também que, apesar de ter havido muitos discursos contra, principalmente da parte do imbecil que está lá, né? O Brasil tem uma cultura de vacina muito estabelecida, né? E um programa consolidado, né? Então, apesar de jogarem contra, é legal, acho que é legal perceber também que o Estado é maior do que o governo, né? Acho que de alguma forma é um alento também. Sim, o Estado. O país é maior do que o Não, eu acho que assim, a população é mais do que essa gentalha que está no poder. Né? Porque as pessoas também podiam ter, mas o pessoal vai, né? O Brasil é a luz do universo, né? Como diz o Caetano, né?
Brasil vai dar certo. Eu não vou ver, mas vai dar certo. Vai ter na nossa gestão, querido. mas vai dar. Não, queria chamar a nossa canja, então, esse sarau aqui foi feito na Correria Produções Artísticas, né, porque, enfim, já contamos a história, e aí eu chamei o Maurício Chese para fazer a canja. Ele é um músico muito, assim, ativo aqui no Rio Grande do Sul, foi vocalista, compositor, e ele é guitarrista também da Locomotores, que era uma banda muito legal, tocou com Vander, tocou com Júpiter, toca com a Cidadão Kane, né, do Duca Lendecker, e tem um trabalho autoral também. Então, o Maurício se dispôs a fazer essa canja na Correria. Então, com vocês, senhoras e senhores, Maurício Chese. Até semana que vem. Bye, bye. Valeu. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Maurício Chese, sou um músico que mora aqui em Porto Alegre. Quero dizer que é um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui como canja do Sarau Elétrico. Quero agradecer muito a Kátia Suman pelo convite e também, obviamente, ao professor Fischer e ao Diego Grando. Já que se falou tanto em Caetano, eu vou tocar uma música que chama Objeto Não Identificado. Eu vou fazer uma canção pra ela, canção singela, brasileira, para dançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para lançar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Uma canção dizendo tudo a ela, que ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral. Minha paixão há de brilhar na noite, no céu de uma cidade do interior, como um objeto não identificado, como um objeto não identificado, como um objeto não identificado, como um objeto não identificado. Uma canção dizendo tudo a ela, que ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral. Minha canção há de brilhar na noite, no céu de uma cidade do interior, como um objeto não identificado, 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 como um objeto não identificado. Então essa próxima música chama Compositor. Eu compus essa música ainda quando eu morava em Passo Fundo, eu sou natural de Passo Fundo, e gravei com uma banda em 2007 que chama Locomotores.
Ele passou do teste pra virar um compositor, gravou seu disco em 7 notas e virou cantor. Errou o pulo quando disse também vou tocar num instrumento bom, ruim vai ter que se afinar. Tá bebendo que nem louco, não dá pra aguentar. Já é um fogo atrás do outro até se matar. Ninguém aguenta ele falando em suas composições. Se alimentou de vários riscos dando situações. Vou te dizer que numa dessas tuas variações eu me inspirei pra fazer uma das minhas canções. Pra te mostrar que eu não perdi meu tempo por aqui. Eu vou quebrando tudo até que admitir. E se teu papo é tão retrô e dá continuidade pra uma cena que tá morta pra falar a verdade. Seus conselhos de cachaça são uma bobagem. Volume alcoólico demais, excesso de bagagem. Mas tudo bem, a Desolation Row é pela estrada. Enquanto isso eu sigo por aqui na minha área. Eu vou seguindo noite e dia até de madrugada. Eu fico ouvindo o Caetano com meus camaradas. São 25 temas pra virar uma estrela. Espero que tu não me arrume mais problema. Vou deslanchando agora, mas não tem mais volta não. Vou desbancar os que se acham donos da razão. Virar um compositor, gravou seu disco em 7 notas e virou um cantor. Errou o pulo quando disse também vou tocar num instrumento bom, ruim vai ter que se afinar. E tá bebendo que nem louco, não dá pra aguentar. Já é um fogo atrás do outro, vai ter se matar. Ninguém aguenta ele falando em suas composições. Ele inventou de vários riscos dando situações. Essa chama-se Vermelha. Ela chega todo dia no interfone ou campainha e tem cabelo vermelho, também nas unhas dos dedos. Ela mora no primeiro, fuma escondida no banheiro, mas todo mundo sente o cheiro. Conta tudo pra vizinha, experiências com anfetamina, mas na verdade era aspirina. Vermelha, vai pra casa da tua mãe. Vermelha, espera só tua mãe saber. Ela mora no primeiro, pinta o cabelo de vermelho e é vermelha até nos pelos. Ela chega todo dia no interfone ou campainha, experiência anfetamina. Vermelha, vai pra casa da tua mãe. Vermelha, espera só tua mãe saber.
e é vermelha até no espelho. Muito obrigado, boa noite. Ele passou do teste pra virar um compositor, gravou seu disco em 7 notas e virou cantor. Errou o pulo quando disse também vou tocar num instrumento bom, ruim vai ter que se afinar. Tá bebendo que nem louco, não dá pra aguentar. Já é um fogo atrás do outro até se matar. Ninguém aguenta ele falando em suas composições. Se alimentou de vários riscos dando situações. Vou te dizer que numa dessas tuas variações eu me inspirei pra fazer uma das minhas canções, pra te mostrar que eu não perdi meu tempo por aqui. Eu vou quebrando tudo até que admitir. E se teu papo é tão retrô e dá continuidade pra uma cena que tá morta pra falar a verdade. Seus conselhos de cachaça são uma bobagem, volume alcoólico demais, excesso de bagagem. Mas tudo bem, a Desolation Row é pela estrada. Enquanto isso eu sigo por aqui na minha área. Eu vou seguindo noite e dia até de madrugada. Eu fico ouvindo o Caetano com meus camaradas. São 25 temas pra virar uma estrela. Espero que tu não me arrume mais problema. Vou deslanchando agora, mas não tem mais volta não. Vou desbancar os que se acham donos da razão. Ele passou no teste pra virar um compositor, gravou seu disco em 7 notas e virou um cantor. Errou o pulo quando disse também vou tocar num instrumento bom, ruim vai ter que se afinar. E tá bebendo que nem louco, não dá pra aguentar. Já é um fogo atrás do outro, vai ter se matar. Ninguém aguenta ele falando em suas composições. Ele inventou de vários discos dando situações.